Amém. Bom dia, irmãos. Jesus é o Senhor. Vamos continuar a leitura do alimento diário, terça-feira. A gente tem aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, que diz assim: Mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que aprova o nosso coração. Amém. Agora, 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: Procura apresentar-te a Deus aprovado, como ombreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ó Senhor Jesus. Versículo de ler com oração é o de 1 Tessalonicenses 2,4. Visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que aprova o nosso coração. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. O título começa: Testados e aprovados para servir a Deus. Veremos hoje alguns pontos relevantes da mensagem desta semana. Paulo disse: Pai, a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Esse versículo desvenda o coração do apóstolo Paulo, pois ele afirma que não exortava os irmãos com segundas intenções. O engano a que se refere diz respeito à meta e à razão pelas quais as coisas são feitas. A impureza diz respeito à motivação, e o dolo está relacionado ao meio, ao método usado para se alcançar algo. Aí implica astúcia e malícia, ou seja, é um procedimento fraudulento. A conduta de Paulo não tinha como objetivo alcançar proveito pessoal. Suas motivações não eram impuras e os meios que utilizava eram legítimos. Há outra passagem confirmando as palavras do apóstolo: Pelo que, tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia. Paulo prossegue: Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A palavra aprovados no grego é dokimazo, que significa ser testado ou ser examinado. Essa expressão era utilizada para o teste de pureza de metais, para saber se uma moeda era genuína ou adulterada pela mistura de outros metais. Na atualidade, Deus tem usado a pandemia da Covid para nos testar, para provar nosso coração. Tudo aquilo porque temos passado tem sido um teste para nosso coração, inclusive o isolamento social. Uma vez que estamos próximos do tempo do fim, o Senhor está com seu carimbo aprovando e reprovando seus filhos. Ele nos examina para detectar impurezas em nosso coração, porque precisamos ser purificados para ser aprovados por Deus.
a fim de nos confiar a Ele o Evangelho. Ó Senhor Jesus! O termo dokimos, no mesmo radical dokmazo, é encontrado nesse versículo. Procura apresentar-se a Deus aprovado como ombreiro que não tem de que se envergonhar. Essa segunda expressão diz respeito àquele que foi aprovado. Querido leitor, que sejamos ombreiros aprovados por Deus. Para servir a Deus em seu exército, precisamos ser aprovados. E por essa razão somos testados constantemente. Qual é nossa condição? Estamos comprometidos, focados e enganjados? Qual é nossa motivação ao nos alistar no exército de Deus? Essas perguntas são para nossa reflexão. Para ficar mais esclarecidos com respeito a esses termos usados por Paulo, consideramos o contexto da época. As moedas eram produzidas com metais valiosos, como o ouro e a prata, derretidos e colocados em formas próprias. Cada moeda tinha um peso específico, conforme seu valor. Em seguida, as moedas eram polidas para facilitar o manuseio e colocadas em uso. Uma vez que eram usadas no comércio, pessoas mal intencionadas cortavam pequenas lascas da moeda, adulterando-as. Essa questão era tão séria na época que em Atenas, em um século, foram decretadas 80 leis que proibiam essa prática. O termo dokimos designava homens honestos que se recusavam a negociar usando moedas adulteradas, os quais eram chamados pelo povo de dokimos ou aprovados. E hoje, como Deus nos vê? Somos aprovados a ponto de Ele nos confiar o Evangelho? Precisamos estar diante de Deus com temor e tremor, a fim de que Ele nos examine e veja se há em nós algo impuro. E como saber se fomos ou não aprovados por Deus? A resposta está no fato de Deus nos confiar ou não o Evangelho. Portanto, hoje vimos como é o viver e o procedimento de alguém chamado por Deus, sem engano, impureza, dolo e astúcia. Que o Senhor nos purifique para que lhes sejamos úteis. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor.